Meus irmãos, vamos à lição de hoje, a 11ª lição, a lição de número 11, que traz como tema atributos da unidade da fé. Atributos são propriedades inerentes, são as qualidades de um ser. Então, os atributos da unidade da fé: humildade, mansidão e longanimidade. Estaremos estudando acerca destes três atributos, ou dessas três virtudes, qualidades. O texto áureo aos Efésios, capítulo 4, versículo 1. Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Verdade prática. A unidade na igreja depende de que os crentes evidenciem no cotidiano a humildade, a mansidão e a longanimidade. Objetivo geral da lição: mostrar que a unidade na Igreja de Cristo é o resultado da humildade, mansidão e longanimidade na vida dos crentes. Então, nós vamos aprender, através da lição de hoje, que a unidade na Igreja de Cristo é o resultado dessas três virtudes, qualidades ou propriedades evidenciadas na vida dos crentes que fazem parte da igreja: a humildade, a mansidão e a longanimidade. Objetivos específicos. Primeiro, explicar que a humildade é uma virtude indispensável para a comunhão. 2. Enfatizar que a mansidão produz crentes que promovem a paz e a conciliação. E o terceiro objetivo da lição de hoje é frisar que a longanimidade capacita
o crente a ser tolerante com as falhas alheias. Glória a Jesus. Então, meus irmãos, esta lição vai destacar o nosso procedimento, as nossas ações que devem estar consubstanciadas através destas virtudes: a humildade, a mansidão e a longanimidade. A introdução na revista. Após concluir a oração intercessória em favor da igreja e, ao mesmo tempo, estimular os cristãos a viverem para a glória de Deus, conforme Efésios capítulo 3, versículos 16 ao 21, o apóstolo passa a enfatizar a necessidade da unidade dos crentes. Assim, nesta lição, estudaremos as virtudes fundamentais: humildade, mansidão e longanimidade, que levam a igreja a viver uma perfeita unidade conforme a palavra de Deus. Através das Escrituras, nós somos ensinados a viver em união, em unidade. Apesar da nossa diversidade, nós somos diferentes no DNA, nas aparências, nos estilos, nos temperamentos, nas atitudes, na tonalidade da voz. Nós somos diferentes em tudo, mas, apesar da diversidade entre nós, o corpo de Cristo, a igreja peregrina do Senhor Jesus aqui na terra, deve reinar a unidade, a união. E para que haja a unidade, é necessário, da nossa parte, procurar a cada dia cultivar a humildade, a mansidão e a longanimidade, para que, de fato, aquilo que nos une se torne maior e mais forte do que aquilo que eventualmente nos afasta. O primeiro ponto da lição fala para haver unidade, é preciso humildade. A humildade é indispensável à nossa vida. Diz aqui na lição: a humildade é uma virtude imprescindível para o fortalecimento da comunhão cristã. Espera-se que os crentes sejam humildes,
não somente diante de Deus, mas também entre eles. Então, a humildade é imprescindível. A humildade é indispensável no sentido do fortalecimento da comunhão cristã no meio da membresia. Espera-se de cada um de nós que já fomos alcançados pelo Evangelho, espera-se de nós humildade. O primeiro tópico, mais adiante, nós vamos falar sobre a humildade, viu, gente? É porque eu estou seguindo aqui o roteiro da lição de hoje. O primeiro ponto, o primeiro tópico, o modo digno de viver cristão. É por isso que Paulo diz: rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamado. Ele chama a nossa atenção para o andar do cristão. Quando Paulo fala do andar do cristão, ele está falando do estilo de vida, das atitudes, do comportamento, do modo de agir e de reagir de cada cristão diante das circunstâncias da vida. O apóstolo Paulo destaca que esse andar do cristão, quer dizer, as suas atitudes, as suas ações, devem ser coerentes com o Evangelho. Devem ser coerentes com os ensinos de Cristo, com a norma ética de conduta moral estabelecida por Deus na sua palavra. É por isso também, e eu estou aqui destacando ainda esse aspecto do capítulo 4 de Efésios, no primeiro versículo, quando Paulo rogava, quer dizer, pedia encarecidamente aos irmãos em Éfeso que andassem como é digno da vocação com que fostes chamados. Quer dizer, a nossa vida, as nossas ações, as nossas atitudes devem ser coerentes ao Evangelho que professamos. Devem estar em harmonia com os princípios estabelecidos por Deus na sua palavra. Agora sim, no segundo tópico, ele fala sobre a humildade. Jesus é o exemplo perfeito de humildade. Ele é o nosso maior exemplo. Ele disse na sua palavra: eu vos dei o exemplo, para que, como eu fiz, façais vós também. Ele disse essa palavra aos discípulos lá no Evangelho de João, capítulo 13, quando ele se abaixa
quer dizer, ele desce, abaixa-se e lava os pés aos seus discípulos. Que exemplo de humildade! Jesus, após dar o exemplo, ele diz aos discípulos: eu vos dei o exemplo, para que, como eu fiz, façais vós também. Jesus tem autoridade para dizer: aprendam de mim, sou manso e humilde de coração. Ele disse na sua palavra: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Observa que a humildade, pobreza. A humildade não é a mesma coisa que relaxamento. A humildade é interior. Ela brota de dentro para fora. Às vezes, a pessoa olha a aparência e geralmente quando nós olhamos para a aparência para fazer um juízo de valor, nós nos equivocamos. É por isso que a Bíblia diz para não julgar pela aparência, mas julgar pela reta justiça. Aí a pessoa vê alguém maltrapilho, alguém usando uma roupa até simples e pensar, fulano é humilde. E às vezes não é. É por isso que a Bíblia diz que são bem-aventurados os humildes de espírito. Percebe? A humildade é interior. A humildade é de dentro para fora. A Bíblia diz que diante da honra vai a humildade. Se a pessoa quer ser honrada, reconhecida, valorizada, a pessoa deve procurar ter humildade. A humildade, a Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos, aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes. A Bíblia diz que Deus dá graça aos humildes. Ele concede favores aos humildes. A humildade é uma virtude tão rara, é uma virtude tão especial, é uma virtude tão maravilhosa que quando a pessoa descobre que tem, já perdeu. O orgulho, ele transformou anjos em demônios. A humildade transforma homens em anjos. Então vale a pena trilhar o caminho da humildade. A pessoa que é humilde alcança o favor de Deus. A pessoa que é humilde, ela prospera. A pessoa que é humilde, ela é bem aceita em todos os ambientes, porque é humilde. Eu vou ler aqui na revista
eu tenho feito algumas colocações acerca da humildade, mas eu vou ler o tópico aqui na revista, viu? Para os povos pagãos, a humildade não era uma virtude. Pelo contrário, era considerada uma atitude negativa, fraqueza de caráter e falta de amor próprio. Para aqueles que não conheciam ou que não conhecem a Deus, que aqui são colocados como os pagãos, a humildade não era uma virtude. Era considerada uma atitude negativa, uma atitude de fraqueza, uma atitude de ausência de amor próprio. Mas aparece como uma virtude, aparece como uma qualidade especial, aparece como uma atitude de nobreza, uma atitude de alguém que já foi regenerado pelo Evangelho, a pessoa que se humilha a si mesmo. Quer dizer, a pessoa que dá a sua razão a quem não tem razão, dá o seu direito a quem não tem direito, dá honra a quem não merece honra. Isso também é humildade. Jesus é o nosso maior exemplo de humildade. Na vida de Cristo, a humildade aparece virtuosamente. Ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. O comentarista da revista está fazendo a citação de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículos 6 e o 7. Jesus, sendo o maior, tornou-se o menor. Jesus, sendo grande, o maioral, ele esvaziou-se a si mesmo. Ele, havendo recebido glória das miríades celestiais nos céus, abdicou do seu trono de glória e veio à terra ser escarnecido, vituperado pelos pecadores. Isso é humildade. Isso é renúncia. Isso é exemplo maravilhoso que nós devemos seguir. Jesus disse: quem quiser ser o maior, que seja o menor. Se alguém quiser ser grande, que seja pequeno. Jesus nos ensina o caminho da humildade. No Evangelho de João, nosso Senhor lavou os pés aos seus discípulos, como eu já tenho mencionado anteriormente. Jesus dá exemplo de humildade, humildade sincera,
humildade interior. Não é a falsa humildade, não é a falsa aparência. Ele deu o exemplo de humildade. Irmãos, sejamos humildes. Sejamos humildes em tudo. Tenhamos humildade. O apóstolo Paulo diz: cada um considere os outros superiores a si mesmos. A pessoa que é humilde valoriza os outros. A pessoa que é humilde, ela honra os outros. A pessoa que é humilde, ela respeita os outros. O meu direito termina onde começa o seu direito. Para que eu tenha o teu respeito, é necessário que eu te respeite e vice-versa. Para que você tenha o meu respeito, é necessário que você também me respeite. Isso é humildade. E a humildade é indispensável nos relacionamentos interpessoais. É por isso que a unidade da fé, ela é fortalecida entre nós quando nós somos pessoas humildes, quando nós somos pessoas desprovidas de orgulho, de arrogância, de exaltação. Sigamos o exemplo de Jesus acerca da verdadeira humildade. Terceiro tópico, primeiro ponto. O que fica claro em Jesus e também no ensino do apóstolo Paulo é que a pessoa humilde expressa modéstia em oposição ao orgulho e à arrogância. Pode observar, geralmente, a pessoa que é humilde é também uma pessoa modesta. Humildade, modéstias são virtudes gêmeas, intrínsecas entre si. A pessoa que é humilde é modesta. A pessoa que é modesta geralmente é humilde. Trata-se da coletividade. Assim, a verdadeira humildade coopera para a harmonia nos relacionamentos e promove a unidade no corpo de Cristo. Entretanto, é importante ressaltar que esta e as demais virtudes são produzidas pelo Espírito Santo que habita no cristão. Não há quem possa desenvolver tal conduta sem que o Espírito Santo o transforme. É necessário nós abrirmos mão do nosso eu, do nosso orgulho, da nossa vaidade e abrir o nosso coração para que o Espírito Santo faça morada, para que o Espírito Santo vá lapidando as nossas arestas, transformando o nosso caráter, o nosso temperamento, fazendo com que nós sejamos a cada dia e cada vez mais pessoas humildes. A segunda virtude que vai fortalecer a unidade da fé
é a mansidão. A mansidão produz crentes capacitados a bem gerir conflitos, promovendo a paz e a conciliação na igreja local. Todos nós sabemos que geralmente entre as pessoas surgem demandas, surgem conflitos, surgem diferenças e através da mansidão nós somos capacitados por Deus a bem gerir tais conflitos. A Bíblia diz, lá no livro de Eclesiastes, levantando-se contra ti o espírito do governador, não deixes o teu lugar, porque o acordo é o remédio que aquieta grandes pecados. Quantas vezes, pela falta da brandura, da mansidão, surgem grandes pecados, conflitos, querelas e até divisões. Tudo isso é a falta do fruto do Espírito produzido na nossa vida. E uma das qualidades do fruto do Espírito é a mansidão, pois a Bíblia diz que o acordo é o remédio que aquieta grandes pecados. Mansidão é fruto do Espírito. A palavra mansidão transmite o conceito de ternura, gentileza, cortesia. A Bíblia diz que a palavra dura suscita a ira, mas a palavra branda desvia o furor. Nós precisamos da ajuda do Espírito Santo trabalhando em nosso ser, no nosso caráter, no nosso temperamento, para produzir o fruto do Espírito. E uma das qualidades do fruto do Espírito é a mansidão. Essa qualidade, a mansidão, é listada nas Escrituras como um dos aspectos do fruto do Espírito. Gálatas, capítulo 5, versículo 22. A mansidão é um estado que deriva da humildade. O termo indica a moderação nas ações, o bom trato para com o semelhante e a ausência de precipitação. A expressão retrata o caráter de Cristo, conforme o Senhor mesmo disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Segundo tópico do segundo ponto, mostra exemplos de mansidão. Ele dá o exemplo no Antigo Testamento de Moisés. A Bíblia diz que Moisés era varão muito manso. Era o homem mais manso da terra. É claro, você vai compreender o aspecto na mansidão, no temperamento e nas ações de Moisés, depois que ele foi lapidado por Deus no deserto, depois que ele foi forjado no deserto, agora experiente, trabalhado por Deus, maduro na fé,
a Bíblia diz que ele era o homem mais manso da terra. O exemplo perfeito de mansidão é nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o exemplo a ser seguido. A verdadeira mansidão, terceiro tópico do segundo ponto. Pessoas com essa virtude, a mansidão, são disciplinadas, capacitadas a perseverar na perseguição, não revidam os maltratos sofridos, não se apressam a emitir juízo, não cedem às provocações, nem dão espaço para o ressentimento. Você está vendo a importância de nós buscarmos na nossa vida a mansidão? A pessoa mansa é disciplinada. A pessoa mansa é capacitada a perseverar na caminhada. A pessoa mansa não revida os maltratos sofridos. A pessoa mansa não se apressa a emitir juízo, não cedem às provocações e nem dão espaço para os ressentimentos. Essa virtude, a mansidão, não significa fraqueza ou inferioridade. Pelo contrário, indica o mais seguro controle emocional. Ser manso não é ser fraco, não é ser inferior. Ser manso é a pessoa ter o controle da situação. A pessoa tem tanta coragem, tem tanta ousadia, tem tanta intrepidez que ela consegue controlar a situação mediante um espírito manso e quieto diante de Deus. Assim, mansidão trata da submissão para com Deus e a sua palavra. É a presença do Espírito Santo propiciando suavidade e domínio próprio ao coração. Terceira propriedade, terceiro atributo da unidade da fé. Temos estudado sobre a humildade, a mansidão e, finalmente, agora, terceiro ponto, a longanimidade. A virtude da longanimidade capacita o crente a ser tolerante com os erros alheios e assim liberar perdão aos ofensores. Sabe, a longanimidade é a paciência provada, testada, sendo levado ao seu ápice. O ápice, o clímax da paciência é a longanimidade. E a pessoa que é longânima, ela é tolerante com os erros alheios. Ela não é conivente, preste atenção. Ser conivente com os erros alheios é uma coisa. Ser tolerante com os erros alheios é outra coisa. A pessoa longânima, ela se torna uma pessoa tolerante com as fraquezas dos outros, com os erros alheios, e assim é capacitada a liberar perdão àqueles que lhe ofendem. Longanimidade, como nós sabemos, é fruto do Espírito. A longanimidade tem o sentido de paciência, tolerância e constância.
é mais um dos aspectos do fruto do Espírito desenvolvido no crente. É por isso que a Bíblia diz: andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Em termos gerais, longanimidade significa tolerar pacientemente a má conduta dos outros. Tanto que a Bíblia nos ensina a ser pacientes na tribulação. Está lembrado? O versículo que nós citamos com toda a congregação, todo culto após a bênção apostólica, Romanos 12:12. Alegrai-vos na esperança, sede paciente. Perseverai na oração. Então a Bíblia nos orienta a sermos pacientes na tribulação. A Bíblia também nos orienta a sermos tardios para se irar. Quer dizer, a pessoa ser longânima, paciente, demorada. Não tenha pressa a se irar, porque a ira abriga-se no coração dos tolos. Suportando uns aos outros. Durante a nossa jornada cristã, nos deparamos com múltiplas situações de hostilidades. São nesses momentos conflituosos na igreja que devemos suportar uns aos outros em amor. Surge, meus irmãos, infelizmente, na igreja mesmo, na congregação mesmo, surge porque nós somos seres humanos, falhos, imperfeitos, limitados. Mas para que haja o fortalecimento da unidade da fé, é necessário a humildade, é necessário a mansidão, é necessário a longanimidade. A longanimidade nos ajuda a suportar uns aos outros, suportar os defeitos dos outros, porque nós temos defeitos, suportar as falhas dos outros, porque nós temos falhas. Então a Bíblia nos orienta a suportar uns aos outros. Só consegue suportar uns aos outros quem é humilde, quem é manso e quem desenvolve a longanimidade. Terceiro tópico do terceiro ponto, para finalizar a lição de hoje: o perdão como premissa do amor. O amor é um atributo divino. O principal aspecto do fruto do Espírito. É uma virtude altruísta que nos conduz a tratar os outros como gostaríamos de ser tratados. É aquilo que Jesus fala em Mateus 7, Mateus capítulo 7, versículo 12. Tudo quanto quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. Quer ser bem tratado? Trate bem os outros. Quer ser respeitado? Respeite os outros. Quer ser valorizado?
valorize os outros. Quer ser compreendido? Compreenda os outros. Quer ser ajudado? Ajude os outros. Quer receber misericórdia? Tenha misericórdia dos outros. É simples. Da forma que nós queremos ser tratados, nós devemos tratar o nosso semelhante. Tudo quanto quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós. Esta é a lei e os profetas. Amados irmãos, andemos em espírito. Peçamos a Deus que nos ajude a cultivar estas qualidades, a desenvolver estas virtudes, para que nós sejamos humildes, mansos e longânimos, e assim a unidade da fé será cada vez mais fortalecida em nosso meio. Que Deus, em Cristo, nos ajude e nos capacite a sermos humildes, mansos e longânimos, isto é, muito pacientes. Amém.